aí, manas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Gente, estou aqui. Eu sei que eu sou fuleira demais, penso uma pessoa fuleira. Mas, não vou prometer nada, enfim. Minha gente, vim aqui para atualizar vocês do estado do meu cabelo, como está essa transição, o que eu estou achando de estar passando pela transição. Vou ser bem sincera aqui com vocês. E é isso. Minha gente, começando, aqui o meu cabelo está texturizado, tá? Eu dormi, né, com tranças e ele ficou assim, ó, fica com as ondinhas bem praiana, bem praieira, não sei o que. E, minha gente, a raiz dele já tá bem grande, isso daqui tá tudo natural, tá bem grande a raiz. A franja, que eu pensei que ia demorar muito, minha gente, pra aparecer os cachos nela, já tá até aqui, mais ou menos, na parte da frente da franja, sabe? Que é uma das coisas que eu sei que mais vai demorar, já tá aparecendo uma ondulaçãozinha. Então, estou animada. Ó, não sei se dá pra ver, mas isso daqui, ó, até aqui é natural. O resto eu texturizei, né? Como eu disse pra vocês, faço trança daqui, até o final normal, né? E ele fica assim, texturizado. Só que, qual tá sendo o meu problema, minha gente? Eu não consigo sair com o cabelo assim. E não é por causa de nada, não é porque eu acho feio, não é porque... Enfim, eu não tô saindo com o cabelo assim porque eu sei que não vai durar. Eu sei que eu vou sair e quando eu chegar no lugar, o meu cabelo pode nem estar mais assim, porque só com o vento já vai desfazer essa ondulação, né? Que eu fiz com a trança. E depois eu vou pesquisar algumas coisas para eu usar para fixar um fixador ou um, sei lá, gel, não sei se gel fica o cabelo assim, mas para dormir é ruim, né? Porque se passar gel antes de dormir, pode ser que ele fique meio úmido por dentro, enfim, a gente sabe que não pode dormir com o cabelo úmido, né? Mas enfim, minha gente, aí meu problema tá sendo esse, eu não tô saindo com o cabelo texturizado assim. Eu ainda tentei ficar fazendo só, como é? Esqueci. Fiquei tentar fazendo só coque, né? Amarrar o cabelo pra trás. E eu até consigo fazer isso pra ir pra academia, né? Pra ir pra academia eu até consigo. Eu faço um coque, deixo bem lambida aqui a raiz, que dá super pra disfarçar. Boto um creme, deixo lambido e vou pra academia. Mas pra sair, minha gente, tipo assim, ultimamente, né? Eu tenho ido muito à igreja. É o lugar que eu mais vou, na verdade. E pra mim... não ficava bom, minha gente, não ficava bom. Toda vez que eu fosse pra igreja fazer coque, eu não me sinto tão arrumada com coque. Eu tentei uma vez e não gostei, então eu preferi com o cabelo solto, fazer um penteado com o cabelo solto. Só que aí que tá o problema. Pra eu poder ir com o cabelo solto, ou eu teria que prender pelo menos a parte de cima e o resto deixar. Só que se eu deixasse, ia ficar com as duas texturas, porque a parte de trás aqui, ó, vamos dizer que até aqui tá natural e o resto liso. Então ia ficar de todo jeito essas duas texturas atrás, mesmo que eu prendesse a parte da frente, que é o que incomoda, né? Mas a parte de trás ia aparecer de todo jeito, porque já está com duas texturas, né? E de todo jeito ia dar pra ver as duas texturas. Então, também não tá sendo uma opção. E a única opção que eu... escolhi, né, nesses tempos agora foi usar a chapinha, né? Então é uma coisa que eu tenho usado muito. Eu não sei, né, eu uso protetor térmico, etc. Mas assim, eu tenho muito medo, minha gente, porque eu sou traumatizada com chapinha. Meu cabelo já foi muito estragado por conta de fonte de calor. Não foi por causa de química, também já foi por causa de química, mas mais por causa de fonte de calor. Então eu sou traumatizadíssima com fonte de calor estragando o cabelo, que é o corte térmico, né, que a gente conhece. E eu sou tão traumatizada com isso que eu fico com medo de passar chapinha, mesmo usando protetor térmico, porque antigamente a gente não tinha essa instrução de passar protetor térmico antes de passar chapinha, etc. E passava a chapinha de todo jeito e quebrava mesmo. Só que eu ainda tenho esse medo mesmo passando protetor térmico. E olha que eu passo esse aqui, que é bom, viu? Gosto muito desse produto aqui. Mas mesmo assim, que é da Lola, né? Danos Vorazes da Lola. E
Ele aguenta até 230 a proteção térmica dele. E esse olhinho também, ele tem protetor térmico também da Lula. E também vai até, se eu não me engano, vai até 230. Não tô dizendo aqui não. Mas deve ser, enfim. E eu passo e mesmo assim eu tenho medo disso fazer meu cabelo, né, ter o corte térmico, se estragar, enfim. Por causa disso, né, por causa de excesso de chapinha. Principalmente a parte natural. Porque às vezes não tem como a gente passar o protetor térmico na raiz mesmo, né, que é onde eu vou fazer a chapinha. E eu tenho medo de estragar o meu cabelo natural com chapinha. Mas é a única opção que eu estou tendo ultimamente para poder, né, ir com o cabelo assim alinhado, vamos dizer, né? E é o que tem me salvado, minha gente. Eu vou para a igreja, eu lavo meu cabelo, faço a chapinha e vou para a igreja, modelo as pontas, porque as pontas do Enê, minha gente, vou lhe contar, viu? Eu cortei uma boa quantidade no meu cabelo. Cortei, eu acho que uns 5 dedos, que o meu cabelo tava bem grande. Quando eu sentava, ele batia assim na minha perna. Tava bem grande, só que tava ficando ralo por causa do Enê. Então, eu cortei 5 dedos do meu cabelo. E mesmo assim, as pontas continuam feias. Então, o Enê, quando você para de usar, é isso. Enquanto você tá usando, fica tudo lindo. Mas quando você resolve parar, o cabelo parece que não é mais o mesmo. Então, essa parte toda aqui, ó. E essa parte aqui eu já tava fazendo na verdade, eu tava fazendo a transição de cor, né? Pra ficar com a cor dele natural, que é essa aqui que vocês estão vendo, acho que dá pra ver, né? Que é o castanho. Só que também pra tirar o Enê, né? E tá até aqui, eu acho, ó. Tem isso tudo ainda de Enê, ó. Isso tudinho aqui ainda. Então eu teria que cortar relativamente curto. E eu não estou na vibe de cortar meu cabelo curto no momento. Então eu tô fazendo isso, tô deixando crescer bastante. Depois eu corto uma boa quantidade, deixo crescer, corto. E assim a gente vai. Mas num dia que eu surtar, eu vou e corto. Porque eu sou assim, minha gente. Quando tem temporadas que eu digo, não, meu cabelo tá assim, 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 eu gosto dele grande, mas quando dá uma agonia em mim, eu vou e corto mesmo e pronto, fica em paz. Eu acho que acontece isso com todo mundo, né? Mas enfim. E nisso, é o que eu tô usando, minha gente, chapinha. É o que tá me salvando na transição. E esses dias veio muito, muito forte, minha gente, na minha cabeça, pra desistir da transição. Minha gente, mas eu fiquei numa agonia pra passar, porque eu não tenho mais a progressiva que eu tava usando ultimamente, que foi a Select One da ProHaul. Não tenho ela, porque eu já dei. E ela tava, tipo, tava bem cheinha ainda, sabe? Eu acho que eu só tinha usado umas 2, 3 vezes, sei lá. Mas eu ainda tenho aqui o resto da Let Me Be, que eu gostava bastante, né? Só que depois parece que tem vídeo aqui explicando porque eu parei de usar a Let Me Be, mesmo gostando muito dela. E ainda tem um restinho aqui dela. E esses dias, minha gente, eu fiquei agoniada pra passar essa progressiva no meu cabelo. Eu disse, não aguento mais, não vou fazer mais transição. Não aguento mais essa raiz. Ter que estar passando chapinha toda vez que eu vou sair pra algum lugar, tá sendo muito chato. Sei e não fiz, né, a progressiva. Porque aí, minha gente, eu me lembrei, né? Toda vez que eu penso em fazer a progressiva e desistir da transição, eu penso que tem partes do meu cabelo que não se desenvolvem mais. E eu tenho certeza que é por causa de química. Principalmente essas partes aqui, ó, que eu já mostrei no vídeo que eu disse que ia fazer a transição e por quê. Mas olha, tá vendo? Essa parte aqui, ó, de dentro do meu cabelo, ela nunca chega no tamanho do comprimento, minha gente. E no meu cabelo todo tem várias partes desse jeito atrás também, ó. O meu cabelo perde muita densidade nas pontas. E eu sei que não só por causa do Enê, mas também por causa de química em geral, progressiva, né? Lembro que meu cabelo, o estado que meu cabelo tá, assim, né? Perdendo muito volume também, que o meu cabelo, ele naturalmente, eu já disse trilhões de vezes aqui, meu cabelo naturalmente é um cabelo cheio, é um cabelo com bastante volume, densidade, e ele perde, né, querendo ou não, por causa da progressiva. E por causa do Enê também as pontas perdeu bastante, né, mas aí eu não tenho o que fazer, só esperando crescer pra cortar. Mas por isso que eu quis parar com a progressiva também, né? E assim, minha gente, toda vez que eu penso em desistir da transição, eu me lembro disso. Do estado que meu cabelo tá. Por mais que ele esteja assim, vamos dizer,
até saudável, porque vocês sabem que eu gosto de cuidar do cabelo. Ultimamente eu não vou mentir, minha gente, que eu não tô tão ligada a cabelo, não tô cuidando tanto do cabelo, até porque essa coisa das duas texturas atrapalha um pouco no cuidado, não vou mentir pra vocês. Porque fica a parte de cima muito volumosa e meu cabelo natural, ele é muito seco mesmo. E a parte lisa, aí fica aquelas duas texturas pra você cuidar. Então, eu não tô muito ligada a cuidar de cabelo, mas nos dias que eu vou cuidar, eu cuido direitinho, sabe? Mas eu sempre mostrei aqui cuidados que eu tenho com o cabelo. E mesmo cuidando muito do cabelo, meu cabelo continuava com partes que não se desenvolvia. Que são essas assim, desse lado também é a mesma coisa. Essas partes parece que mais sensíveis. Aqui no topo da cabeça também tem uma parte que ela também parece que tá meio torada, não sei explicar. Mas enfim, minha gente, aí quando eu penso em desistir da transição, eu me lembro disso. O estado que algumas partes do meu cabelo tá, que não se desenvolve. Lembro que é uma coisa que pra mim é a coisa que mais me fez querer fazer transição, foi que minha raiz não dura com progressiva de jeito nenhum. Ela tá voltando muito rápido, menos de um mês de progressiva, meu cabelo já começa a aparecer a raiz, já começa a ficar aquela raiz alta, mesmo que eu esconda, já começa a ficar aquele capacete e o resto liso. Então assim, é uma coisa que tá me fazendo não desistir da transição, é isso. Porque de todo jeito, em todo caso, agora, toda vez que eu vou sair, eu não tô passando chapinha na raiz para poder disfarçar, eu tenho que fazer isso mesmo passando progressiva, porque eu não entendo, minha gente, pessoas que dizem que o cabelo natural dá muito mais trabalho do que um cabelo com progressiva. Eu não acho isso de jeito nenhum, minha gente. Pode até ser nos primeiros dias grudado na sua cabeça, e você só bota na touca, aí depois lava, se quiser sair com ele molhado, sai. Mas o meu, em menos de um mês, já não tava mais assim. Então, de todo jeito, eu tinha que finalizar com chapinha. Então, eu tava sendo escrava da chapinha de todo jeito, dá pra entender? Então, eu não vejo o meu cabelo natural como um cabelo que vai dar mais trabalho, sendo que é só eu lavar ele, finalizar com creme ou gel ou mousse, né, que hoje em dia tem. Finalizar ele e pronto, usar um difusor ou então deixar ele secar naturalmente e sair, pronto. Vai ser isso e ter os cuidados. E eu creio que os cuidados vão penetrar melhor no meu cabelo estando natural do que ele estar com a placa de química, né? Que é a progressiva ou qualquer outro tipo de química, né? E isso é o que está me fazendo não desistir da transição, minha gente. Porque se não fosse isso, se eu não pensasse desse jeito, eu já tinha feito, né, uma progressiva nessa raiz. Porque realmente tá começando a ficar bem alta, bem capacetona mesmo. Mas assim, eu estou resistindo, minha gente. E quero ver esse resultado desse cabelo, ele natural. Porque ele com progressiva com química não dá mais certo, minha gente. Pode ser que quando ele estiver natural, mais pra frente, eu pense em fazer alguma tintura diferente, sem ser o preto, que eu gosto muito do meu cabelo preto. Mas eu estava fazendo transição de cor para ele ficar na cor dele natural, tá vendo? Para eu ficar só com uma química que seria a progressiva. Mas aí também desisti de fazer progressiva, né? Estou em transição das duas cores, de cor e de curvatura, né? E de química, sei lá. Aí, pode ser que depois que eu estiver com ele natural, eu pense em fazer alguma coloração, enfim. Mas aí só vai ter esse tipo de química. Mais química alisante, minha gente. Eu sei que meu cabelo está necessitado de não ter, sabe? Então, ainda cogitei voltar pro Enê, teve um tempo, sabe? Só que voltar pro Enê seria aquela mesma coisa que depois de um tempo você enjoa. Você enjoa não, você fica sem tempo de fazer, né? E sua raiz vai ficar diferente, aí vai ser aquele negócio tudo de novo, que só pode ser preto, preto, preto. E às vezes você quer mudar de cor e não pode por causa do Enê. Mas nem foi só por causa disso, é porque eu ia ter que voltar esse ciclo todo de novo, que eu já lutei até aqui, tô conseguindo, né? Já tá até aqui sem Enê. Então eu vou continuar sem passar, porque aí, né, ele sai todo o Enê. Eu já cheguei até aqui, pra eu voltar pro Enê e passar por tudo de novo mais pra frente. Ah não, minha gente, não. Então, dá a ideia do Enê também desistir. Mas é isso, minha gente, não é fácil. Quem diz que é fácil passar pela transição, não é fácil. Realmente, quando a gente é só dona de casa, minha gente, quando a gente não sai
pra canto nenhum, assim, realmente se torna fácil. Principalmente, eu vi muitos vídeos de pessoas que já venceram a transição, só que fizeram a transição no tempo da pandemia, minha gente. Se eu tivesse pensado nisso antes, seria ótimo, porque na pandemia ninguém saía de casa, ninguém via você, nem podia sair, né? Então, você ficava só em casa, passou pela transição, ninguém viu, depois só viu você com o cabelo natural, você cortou, acabou-se. Mas, né, hoje em dia a gente tem que sair, eu mesma tenho faculdade, tenho que ir para a igreja, então, no momento não estou trabalhando fora, né, mas trabalho só em casa, só que quando a gente quer sair para algum lugar e tudo mais, fica aquela coisa, né, você tem que fazer alguma coisa para arrumar o cabelo, para não sair de todo jeito também. Mas quando a pessoa é somente dona de casa, só tem a obrigação de ficar dentro de casa, é um pouco mais fácil sim a transição, porque você não precisa estar o tempo todo, vários dias da semana saindo, você vai ficar mais em casa, então não precisa estar finalizando o cabelo, vai deixar ele natural mesmo do jeito que tiver e pronto. Mas para quem precisa ficar saindo, a gente tem que arrumar jeitos de deixar sempre o cabelo arrumado, né? Então assim, minha gente, não é fácil, mas eu creio que eu vou vencer essa transição, porque não dá mais o meu cabelo com química, já deu o que tinha que dar, minha gente. Então, mesmo pensando em desistir várias vezes, eu não vou desistir. Quero ver meu cabelo com o volume dele, quero ver o meu cabelo saudável outra vez, que faz tempo que ele não está, né? E por causa da química e tudo mais, mesmo cuidando como eu cuidava. Então assim, né? Vamos só esperar. E ultimamente, quando eu tô dando chapinha, ele tá ficando bem bonito, minha gente, bem bonito. Infelizmente não dá pra eu usar outro tipo de fonte de calor, tipo eu tenho aquela escova secadora, mas se eu usar a escova secadora, a chapinha, a escova não vai abaixar a raiz do jeito que tá. Então por isso que eu tô optando pela chapinha, coisa que eu tinha muito medo, ainda tenho muito medo da chapinha, né? Tenho trauma, mas é o que tá me salvando ultimamente. E é isso, minha gente, só atualizações pra vocês, tá? Como está o estado do meu cabelo. Vou trazer, minha gente, porque toda vez eu esqueço de trazer um vídeo como está o meu cabelo, quando ele seca naturalmente, sem eu fazer essa texturização, sem eu fazer nada. E tá um caso sério essa raiz, minha gente, tá um caso sério. Mas eu quero trazer pra vocês como é que tá, fazer um 360 desse cabelinho. E até pra mim também, né, pra eu ficar vendo como tá a evolução do meu cabelo, apesar de eu não tá só fixada no cabelo, porque aí parece que quando a gente tá fixada numa coisa, essa coisa demora mais a acontecer, né? E eu sou assim, se eu ficar muito fixada, principalmente assim, vamos dizer, se você tiver muito fixada no seu cabelo crescer, você vai ficar olhando pra ele todos os dias e não vai ver diferença. Então eu tô tentando não ficar fixada no meu cabelo, tô focando em outras coisas, em outra área. Graças a Deus eu tô conseguindo focar em outras coisas, em outras áreas da minha vida, pra não ficar só fixada nesse cabelo e ficar olhando todo dia ele, e meu Deus, não tá adiantando nada, tá aparecendo nada de casca, cadê os cachos? Então, não tô bitolada com isso, graças a Deus. Mas é isso, minha gente. Espero que tenham gostado desse vídeo, vou trazer mais. Eu não vou prometer, mas eu vou trazer. E... vocês não imaginam o que eu ia dizer, mas deixa pra lá. E é isso, minha gente, um beijo e tchau.